Nosso assunto agora, a situação no Oriente Médio. Novos ataques israelenses no Líbano deixaram 81 mortos, outros 403 feridos, segundo o ministro da Saúde do Líbano. Uma série de dirigentes internacionais têm se manifestado, eles têm se manifestado de forma com enorme preocupação em relação à escalada do conflito entre Israel e Hezbollah. Acompanhe. O exército de Israel se prepara para uma possível invasão por terra do território libanês, segundo o tenente-general Herzi Halevi. É a segunda vez nessa semana que um general israelense trata publicamente de uma operação terrestre iminente. Halevi afirmou que o exército está preparando uma manobra militar para fazer 60 mil cidadãos, que foram deslocados com o acirramento do conflito, retornarem ao norte israelense. No sul do Líbano, Israel recomendou que moradores também não devem retornar às casas e às cidades até um novo aviso. Estimativas da ONU mostram que pelo menos 90 mil pessoas foram deslocadas para o norte do território libanês recentemente. Do Conselho de Cooperação do Golfo, o secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que o país trabalha para evitar uma guerra total no Líbano. With regard to Lebanon, we've been working tirelessly with partners to avoid a full-blown war and to move to a diplomatic process that would allow Israelis and Lebanese alike to go back to their homes. E o dia amanheceu com um som de sirenes de alerta em Tel Aviv. Em um ataque inédito, um míssil do Hezbollah foi interceptado pela Força Aérea de Israel. Não foram relatados danos ou vítimas. Segundo a própria milícia, o objetivo era atingir a sede da agência de espionagem do país, comandada por Benjamin Netanyahu. O grupo armado libanês culpa a inteligência de Israel pelo assassinato da liderança da organização, além da explosão de dispositivos de comunicação usados por membros do Hezbollah, que ocorreu na semana passada. Por outro lado, Israel afirma ter atingido mais de 280 alvos do Líbano ao longo do dia de hoje. Os alvos envolviam estações de lançamento de foguetes, unidades de inteligência e salas de comando. Vitélio, nós vamos para uma questão bastante difícil, que é tentar antecipar o que vai na cabeça de quem está tomando decisões agora, particularmente em Israel. A julgar pelo que a gente lê na imprensa israelense, há um consenso, tanto no estamento político quanto no militar, de que as lições da guerra de 2006 estão sendo agora aplicadas. E qual é a principal lição? É que em 2006, Israel não conseguiu estabelecer o que gostaria de ter, o que pretendia ter estabelecido de vantagem sobre o Hezbollah, porque não empregou força suficiente, que é o que estaria disposto a fazer agora? Pergunta interessante, né? Olha, William, eu estava conversando com alguns colegas hoje sobre o quanto a inteligência de Israel tem tentado se redimir por ter ocorrido o atentado, né, o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Então, essa operação com as baterias, né, dos dispositivos, né, walkie-talkies e pagers e outros aparelhos eletrônicos, mas eu concordo, sim, que Israel aprendeu com a incursão em 2006. Na semana passada, quando você me perguntou sobre a estratégia de Israel, eu cheguei a aventar a incursão terrestre, que agora alguns generais estão falando sobre isso, mas antes deve haver um grande bombardeio, como já está havendo, de todo o sul do Líbano. E aí, só para finalizar, William, eu preparei alguns tópicos para a gente tentar entender a estratégia de Israel, porque a estratégia depende do objetivo político. Então, ontem, por exemplo, o Lorival falou que um dos objetivos políticos de Israel é que o Netanyahu se perpetue no poder. Eu concordo com isso. Ele precisa, inclusive, dos seus ministros de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich, que tem 13 assentos para se manter no poder. Mas o segundo objetivo político, declarado, inclusive, seria reduzir drasticamente a capacidade do Hezbollah de atingir Israel. Primeiro, porque o Hezbollah tem de 100 a 150 mil foguetes e mísseis, e porque tem mais de 60 mil israelenses que estão fora, estão refugiados, na verdade, do norte do país e precisam voltar. E existe um terceiro objetivo, que é provocar uma resposta do Irã, que prometeu uma vingança contra Israel e não cumpriu, porque os Estados Unidos têm presença militar na região, aguardando uma resposta do Irã justamente para atacar o programa nuclear do Irã, que está próximo a produzir a sua primeira bomba atômica. E aí, para perfazer esses objetivos políticos, por enquanto, são 3 estratégias identificadas. A primeira, a explosão dos dispositivos.
A segunda, o bombardeio aéreo em pontos específicos e mapeados. E a terceira pode ser, sim, uma invasão terrestre até o rio Litani, inclusive para tentar fazer cumprir a resolução 1701 da ONU, que foi a resolução que deu fim à guerra de 2006 e que previu que o Hezbollah não poderia implantar armas de ataque para baixo desse rio, William. Nós vamos ver esse filme de novo, Lourival. Nós vimos em 82, nós vimos de novo no começo da década de 2000 e vimos em 2006. E nós vimos de novo como que Estados Unidos e França agora tratam de exercer algum tipo de pressão, entre aspas. Qual a possibilidade de êxito, de impedir uma entrada terrestre de Israel? Eu acho que essa entrada terrestre é inevitável, né? Acho que já está... Não tem outra... O roteiro está muito claro, né? Como disse o Vitelli, bombardeio, né? Igualzinho em 2006, bombardeio seguido de incursão aérea para empurrar as forças do Hezbollah e principalmente limpar essa área de lançadores de mísseis e foguetes, porque realmente para cumprir esse objetivo de assegurar a volta desses mais de 60 mil até 80 mil israelenses para o norte, Israel vai precisar ocupar o sul do Líbano, né? Vai precisar ocupar o sul do Líbano e isso nem sequer... Seria a quarta vez em 40 anos. Eles tinham aquela faixa tampão, zona tampão, que a gente dizia, né? Buffer zone, até o rio Litani, como disse o Vitelli. E aí até os palestinos falavam que eles estavam controlando a fonte de água ali do Litani, mas não era isso. Depois o Ariel Sharon devolveu essa área, né? Mas assim, a gente sabe que isso não, com os mísseis que o Hezbollah tem hoje, isso não será suficiente para garantir a segurança do norte de Israel e, aliás, do território de Israel, né? Então, eu acho que Netanyahu está garantindo para si mesmo uma escalada, uma guerra de mais longo prazo, né? Uma conflagração, né? De mais longo prazo, e realmente concordo que ele está tentando provocar o envolvimento do Irã. Ele já fez bastante coisa nesse sentido, né? Bombardeou o consulado do Irã em Damasco, onde havia ali comandos ali da Guarda Revolucionária. Ele matou o Ismail Haniyeh em Teherã, quando isso era desnecessário. O Ismail Haniyeh, ele era o negociador, né? Assim, ele era um líder político. Foi uma humilhação para o Irã. O Irã não retalhou. E eu acho que um dos objetivos do Netanyahu é realmente buscar uma retaliação mais robusta para tornar totalmente impossível para os Estados Unidos e para a Europa fazer críticas à condução da guerra na faixa de Gaza e no Líbano. Para terminar, Vitélio, Israel tem condições de lutar em dois frontes? Do jeito que empregou 4 brigadas em Gaza, tem 3 brigadas agora deslocadas ali para a região do sul do Líbano e norte de Israel. Tem condições, mas não com uma ocupação total. Me parece que essas incursões terrestres de Israel serão mais com forças especiais. Gaza está muito o Hamas está muito enfraquecido, então Gaza é um problema menor nesse momento, inclusive porque o Hamas foi o máximo possível desarmado. O problema principal são os reféns. Israel pode fazer uma operação de limpeza ali. E aí, quando o Lourival cita os mísseis que o Hezbollah tem um que é o Fateh 110, que ele tem 450 quilômetros de alcance. Aliás, ele tem de 200 a 450. Tem o Scud. O Hezbollah não tem muitos Scud, mas ele tem 500 quilômetros de alcance até 700. Então, pode sim atingir qualquer ponto do território de Israel. Um bombardeio de saturação, que nós já falamos aqui, seria muito, muito danoso para Israel. Do ponto de vista do Netanyahu, do gabinete de guerra dele, eles têm que desarmar o máximo possível o Hezbollah nesse momento e eles vão aproveitar o quanto puderem essa oportunidade, William.